Você já sentiu que algo está faltando em sua vida espiritual? Sabe aquele vazio que parece não ser preenchido por nada? Aquela sensação de que por mais que busque em orações, em igreja ou até mesmo em boas ações, algo ainda não se encaixa? A resposta para isso está no Espírito Santo, e o que você vai descobrir agora vai transformar radicalmente sua caminhada de fé. Imagine ter uma confiança inabalável na sua salvação, ser guiado pelo poder de Deus em cada decisão, falar com Ele de forma profunda e direta, e ainda viver em uma paz que transcende todo entendimento. Tudo isso é possível quando o Espírito Santo entra em ação na sua vida. Fique até o final, porque o que você vai aprender hoje não pode ser deixado de lado. Você está prestes a descobrir 7 coisas incríveis que acontecem quando o Espírito Santo entra em um fiel e começa a agir com poder e transformação. Se inscreva agora no canal, pois muitos que assistem aos nossos vídeos ainda não estão inscritos, e você não vai querer perder os próximos conteúdos que vão fortalecer ainda mais a sua fé e espiritualidade. Não espere mais, o que você está prestes a ouvir pode mudar a sua vida para sempre. A presença do Espírito Santo no coração do fiel traz a certeza inabalável da salvação. Ele testifica ao espírito humano que somos filhos de Deus e herdeiros da eternidade. Essa convicção não é fruto da emoção passageira, mas da ação sobrenatural do Espírito. Em meio às provações, essa certeza se mantém firme, pois não depende do esforço humano, mas da fidelidade divina. A paz que vem dessa segurança enche a alma, transformando a oração em um diálogo confiante com o Pai. Muitos questionam: e se eu falhar, Deus ainda me aceitará? O Espírito Santo responde com amor, lembrando que a graça não é frágil. Ele conduz ao arrependimento, mas nunca abandona. A Bíblia afirma que nada pode nos separar do amor de Cristo. Essa é a maior bendição. Saber que nossa esperança não está em nosso desempenho, mas na fidelidade de Jesus. Seu sacrifício garantiu nossa proteção contra a condenação e nos deu um propósito eterno. Essa confiança muda tudo. O medo da rejeição se dissolve, dando lugar à fortaleza e ao desejo genuíno de agradar a Deus. O fiel já não busca a aprovação terrena, mas vive em resposta ao amor divino. A fé se torna uma jornada de crescimento, guiada pelo Espírito Santo. Ele desperta um amor profundo pela verdade e uma paixão por fazer a vontade de Deus. Cada dia se torna uma oportunidade de viver com propósito, testemunhando as maravilhas da salvação. Quando as dúvidas surgem, o Espírito Santo traz respostas e renova a sabedoria. Ele nos recorda das promessas da Bíblia, nos dá discernimento e nos guia na luz da verdade. Essa jornada não é solitária. O Espírito nos fortalece, nos dá poder e nos conduz à transformação. E assim, aquele que crê experimenta o milagre da verdadeira confiança em Deus, sentindo-se amado, seguro e chamado para algo maior. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele começa uma obra transformadora no nosso caráter. A sabedoria divina nos guia a refletir as qualidades que Deus deseja ver em seus filhos, como o amor, a paciência, a bondade e a gentileza. Cada dia é uma oportunidade de permitir que essas virtudes se manifestem em nossas atitudes, palavras e decisões. O fiel percebe uma mudança interna, uma transformação profunda que não vem da própria força, mas da ação do Espírito. O fruto do Espírito, descrito em Gálatas 5:22-23, não é uma conquista nossa, mas um reflexo da presença do Espírito em nossas vidas. Ele trabalha incansavelmente para nos moldar à imagem de Cristo. Assim, em momentos de dificuldade, o Espírito nos dá a força para agir com paz e amor. Não reagimos mais como antes, mas com uma paciência que só vem de Deus. A oração constante fortalece esse processo, pois nos coloca em sintonia com a vontade divina.
Essas mudanças não são instantâneas, mas graduais, como uma árvore que cresce lentamente. À medida que amadurecemos, o Espírito nos dá a capacidade de refletir o caráter de Cristo de maneira mais clara. E ao olharmos para nossas vidas, podemos perceber as sinais dessa transformação. Atitudes mais suaves, maior disposição para servir e um amor mais profundo pelo próximo. A salvação não é apenas sobre o que acontece no futuro, mas também sobre o que está acontecendo dentro de nós agora. É importante entender que essa transformação não é feita por nossas forças, mas pelo poder do Espírito. Quando nos entregamos ao seu trabalho em nós, ele nos molda de dentro para fora, trazendo bênçãos de caráter piedoso. E à medida que crescemos, podemos confiar que, mesmo diante das provas, o Espírito nos capacitará a refletir a luz de Cristo. Esse processo é contínuo, uma jornada de crescimento espiritual, até que sejamos verdadeiramente semelhantes a Ele. Quando o Espírito Santo invade a vida de um fiel, ele desperta uma paixão ardente pelo Evangelho de Jesus. O medo e a timidez dão lugar a um poder sobrenatural, capacitando o crente a ser uma testemunha ousada da verdade. Como em Atos 1:8, onde Jesus promete que o Espírito dará poder para sermos suas testemunhas até os confins da terra. O crente passa a ser movido por uma vontade divina de compartilhar as boas novas. Ele sente uma urgência em espalhar o amor e a esperança que recebeu, sabendo que cada palavra pode ser um sinal de salvação. A verdadeira paixão por evangelizar não nasce de uma obrigação, mas do Espírito que habita em nós. Ele nos dá a força para superar os desafios e nos encher de coragem. Quando oramos e pedimos ao Espírito que nos capacite, ele responde, nos tornando instrumentos de transformação. A Bíblia nos ensina que a oração fervorosa, acompanhada de fé, é uma ferramenta poderosa no campo da evangelização, porque ela nos conecta diretamente à vontade de Deus. Ao evangelizar, não estamos apenas falando palavras, estamos compartilhando a transformação que Deus fez em nossas vidas. O Espírito nos dá o discernimento para tocar os corações e usar as palavras certas conforme a necessidade de cada pessoa. Ele nos guia, revelando as portas abertas e os momentos oportunos para falar sobre a proteção e a salvação oferecidas por Cristo. Mesmo em situações difíceis, sabemos que a luz de Cristo brilha através de nossas vidas, atraindo os que estão à procura de paz e esperança. A evangelização, movida pelo Espírito Santo, nunca é feita de maneira superficial. Ela é recheada de amor, compaixão e desejo genuíno de levar outros à salvação. E assim, o crente se torna um canal através do qual o Espírito Santo flui, tocando vidas e mudando corações. Ele se torna, assim, um verdadeiro instrumento de milagres divinos, sendo parte do plano de Deus para alcançar os perdidos e transformar o mundo. O dom de falar em línguas é uma das manifestações poderosas do Espírito Santo. Em Atos 2, vemos o cumprimento da promessa de Jesus quando o Espírito desceu sobre os discípulos e eles começaram a falar em outras línguas, sendo testemunhas do poder de Deus para aqueles que os ouviam. Esse dom não é apenas um sinal visível de sua presença, mas uma oração direta ao Pai, em uma linguagem que transcende a compreensão humana. Ele nos conecta com o Espírito de uma forma profunda, permitindo que nos comuniquemos com Deus sem as limitações da nossa mente. Para muitos, esse dom pode parecer misterioso ou até incompreensível, mas a Bíblia nos ensina que a glossolalia, ou falar em línguas, é um presente do Espírito dado conforme sua vontade. Em 1 Coríntios 14, explica que quem fala em línguas edifica a si mesmo, pois essa oração não é para os outros, mas para Deus. Ele nos concede esse dom para fortalecer nossa fé e nos ajudar nas nossas fraquezas, principalmente quando não sabemos como orar.
O Espírito nos dá, através das línguas, uma maneira de orar em espírito, em momentos em que as palavras não são suficientes. Muitas vezes, diante de dificuldades e decepções, quando o peso da vida parece sufocar, esse dom se torna uma forma de trazer a paz divina à nossa alma. Não importa se as palavras não são compreendidas por ninguém, pois o importante é que nossa oração é uma expressão direta de fé e confiança em Deus. Embora nem todos recebam o dom de falar em línguas, o Espírito Santo oferece outras maneiras de edificação e crescimento espiritual. No entanto, quando esse dom é dado, ele é uma ferramenta de grande fortaleza espiritual, um sinal do quanto Deus deseja nos capacitar e nos proteger em nossa jornada. A prática de orar em línguas também nos ajuda a entender melhor a vontade de Deus, permitindo que sejamos mais sensíveis às suas direções. Quando o Espírito Santo entra na vida de um fiel, ele derrama em seu coração um amor profundo por Jesus. Esse amor não é passageiro ou superficial, mas algo que transforma o ser de dentro para fora. Como está escrito em Romanos 5:5, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Esse amor nos leva a desejar estar mais próximos de Cristo, a segui-lo com fervor e a viver para Ele. O crente começa a perceber que o amor de Jesus por nós não tem comparação e responde a esse amor com um desejo profundo de honrá-lo em todos os aspectos da vida. Esse amor não é apenas emocional, mas é acompanhado de ações práticas. Ele se reflete no desejo de obedecer aos seus mandamentos, de seguir seu exemplo de humildade, de servir ao próximo e de viver uma vida dedicada a Ele. O fiel sente uma renovação interior, uma paixão incontrolável por Cristo que o impele a falar de sua obra redentora e a viver conforme sua vontade. O Espírito Santo faz com que esse amor cresça em intensidade, levando o crente a se entregar cada vez mais ao Senhor e a experimentar uma transformação contínua. O amor por Jesus é também o combustível para uma vida de oração constante e fervorosa. Quem ama verdadeiramente a Cristo deseja passar tempo com Ele em oração, ouvindo sua voz através das Escrituras e experimentando sua presença. Esse amor nos permite enfrentar as dificuldades da vida com esperança, pois sabemos que em Cristo encontramos a verdadeira paz. Mesmo nas provas, o crente encontra força e coragem, pois o Espírito garante que o amor de Jesus nunca nos falte. Esse amor não é apenas para o momento de adoração, mas se reflete em cada aspecto da vida. Como Jesus nos amou e deu a sua vida por nós, somos chamados a viver para os outros, manifestando o mesmo amor que Ele nos mostrou. Esse amor também nos leva a buscar a salvação para os outros, a oferecer perdão e a buscar a reconciliação. E assim, o Espírito nos guia a viver com um amor profundo por Cristo, o que impacta todos ao nosso redor. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos conduz à verdadeira sabedoria. Ele ilumina as Escrituras, permitindo-nos entender as profundezas da verdade de Deus. Em João 16:13, Jesus promete que o Espírito nos guiará a toda a verdade. Ele abre os nossos olhos espirituais para compreender o plano divino, revelando-nos segredos que antes estavam ocultos. Esse conhecimento não é apenas intelectual, mas é uma revelação viva que transforma a mente e o coração do crente. A oração constante e a meditação na Bíblia são ferramentas essenciais nesse processo. À medida que buscamos a luz do Espírito, ele nos dá o discernimento necessário para entender as palavras sagradas. Às vezes, uma passagem que lemos diversas vezes se torna de repente viva em nosso espírito, trazendo respostas para nossas dúvidas, proteção para nossas decisões e direção para nossos caminhos. O conhecimento da verdade não é algo que podemos alcançar sozinhos, mas é uma dádiva do Espírito que nos capacita a discernir o que é certo e verdadeiro.
Esse conhecimento não apenas transforma nossa maneira de ver o mundo, mas também nossa maneira de viver. Ele nos ensina a aplicar a verdade de forma prática, moldando nosso caráter e nossas escolhas. O Espírito Santo nos guia a viver de acordo com os princípios divinos, revelando a vontade de Deus para a nossa vida e nos capacitando a tomar decisões sábias. A sabedoria que vem do Espírito nos ajuda a evitar as armadilhas do pecado e a buscar uma vida de santidade. Ao adquirir o conhecimento da verdade, o crente experimenta um crescimento espiritual contínuo. Ele se torna mais sensível à direção do Espírito, mais capacitado para viver de maneira alinhada com os propósitos de Deus. O entendimento profundo das Escrituras traz também fortaleza nas adversidades, pois o fiel sabe que a verdade de Cristo nunca falha. Cada revelação do Espírito nos aproxima mais de Deus, trazendo uma transformação que se reflete em todas as áreas da vida. O Espírito Santo não apenas nos guia, mas também nos capacita a viver uma vida de santidade. Ele nos ensina a rejeitar o pecado e a buscar a retidão. Em 1 Pedro 1,16, a Bíblia nos lembra que Deus nos chamou para sermos santos, assim como Ele é santo. Essa santidade não é algo que podemos alcançar por nossos próprios esforços, mas é o fruto da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Ele nos purifica, nos transforma e nos capacita a viver de acordo com os padrões divinos, afastando-nos das tentações e dos erros que nos afastam de Deus. Quando o Espírito nos guia, ele nos revela áreas de nossa vida que precisam ser santificadas. Ele nos mostra onde estamos falhando e nos dá a fortaleza para mudar. A oração se torna essencial nesse processo, pois é através dela que buscamos a direção de Deus e a força para viver de maneira que o agrada. Ao orarmos, o Espírito Santo nos dá a sabedoria necessária para tomar decisões que nos conduzam a uma vida mais santa e em conformidade com a vontade de Deus. Viver em santidade também significa refletir o caráter de Cristo em nossas atitudes e comportamentos. Não se trata apenas de evitar o mal, mas de ativamente buscar o bem. O amor ao próximo, a compaixão pelos necessitados, o perdão aos que nos ofendem, são todos frutos de uma vida santificada pelo Espírito. Esse é o caminho para viver em verdadeira paz e em harmonia com a vontade de Deus, pois, quando estamos em sintonia com Ele, as preocupações e ansiedades diminuem. Em todas as áreas da nossa vida, o Espírito Santo é nosso guia constante para uma vida de santidade. Ele nos ensina a ser mais como Jesus, a refletir seu amor, sua pureza e sua integridade. A transformação que Ele começa em nós é profunda e duradoura. Cada passo que damos em direção à santidade nos aproxima mais de Deus e nos prepara para uma vida eterna na sua presença. Com a ajuda do Espírito, podemos viver com integridade, sabedoria e poder, sendo luz para os outros e vivendo de acordo com o propósito de Deus para nossas vidas. Agora, pare um instante e pense. Você está pronto para permitir que o Espírito Santo transforme a sua vida de forma profunda e poderosa? Não perca a chance de vivenciar tudo o que Ele tem reservado para você. Deixe nos comentários o que mais tocou o seu coração nesse vídeo. Compartilhe sua experiência ou opinião. Queremos saber como essa mensagem impactou a sua caminhada de fé. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque novos conteúdos transformadores estão chegando e você não vai querer perder. Clique no vídeo que está aparecendo agora na tela, pois ele vai te levar ainda mais fundo nesse processo de transformação espiritual. Até o próximo vídeo e lembre-se, Deus tem grandes coisas para você.